Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira passada. Oi, Mi. Oi, querida, saudade de você. Tô aqui feliz pelo seu sucesso aí em Miami, a vida seguindo em frente, você fazendo coisas lindas. Oi, gente, vamos entrar. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Hoje eu queria falar da criatividade. A Mia é uma das pessoas bem criativas, uma das mais criativas que eu conheço. Porque existem várias formas da gente ser criativo, né, gente? E uma coisa é que a gente não pode abrir mão, né, da nossa criatividade. Ai, querida, tô sempre junto contigo. A gente tá distante, mas o coração, ó, tá pertinho, né? Oi, Tati. Que bom que você tá aqui. Bom, então eu queria hoje, gente, eu primeiro me desculpar, né, por não ter estado presente na quinta-feira passada, nem na segunda-feira, mas a gente estava fazendo uma imersão em Cabo Frio, num lugar maravilhoso, da Elsa, que está comandando a Casa das Palmeiras 360 em Cabo Frio, um lugar bem agradável, junto da natureza, onde nós pudemos fazer uma imersão muito grande. Então foi uma mentoria sobre o olhar sistêmico, sobre as constelações, sobre as várias formas de constelar. E eu sempre gosto de fazer isso com os meus alunos, porque tem várias formas da gente constelar, mas a gente precisa também desse campo presencial. Então nós vamos fazer sempre online os módulos, e um dia nós vamos para algum lugar. E esse foi muito bom, nem todos os alunos puderam ir, né? Presencial, porque tinha gente de muitos lugares, o Brasil é grande, né? E muita gente mora fora, então não pôde ir. Mas, de qualquer forma, a gente vai dar uma outra oportunidade. A gente vai fazer uma nova imersão em algum momento para que essas pessoas possam aproveitar, né, e compartilhar desse movimento mais profundo, que é o sentir, né? É você se colocar exatamente no sapato do outro. Porque é muito fácil a gente criticar, a gente julgar, a gente condenar, a gente reclamar, né? Mas quando a gente se coloca no sapato do outro e a gente se coloca nesse lugar, é que você sente na pele essa sensação de como o outro sofre, eu nem estava vendo que ele estava sofrendo, como o outro está sentindo, eu nem percebi que ele estava sentindo. Então existe uma coisa nesse campo de curar o curador, né, que é a mentoria que eu faço e o curso que eu faço, que é para que as pessoas possam olhar para si. Porque você não pode ser um facilitador sem olhar para você, sem olhar para aquelas dores mais profundas da sua alma, da sua criança, por exemplo. Principalmente para a sua criança, né? Quantas crianças feridas e quantos aspectos nossos são feridos na infância, e às vezes não é culpa dos pais. É a culpa das circunstâncias, do momento, daquilo que acontece em família, o que acontece ao redor, né? Os pais, às vezes imaturos, não sabem qual é a decisão a tomar, qual é o melhor caminho. Tá todo mundo crescendo na realidade, né? E a criança, ela tem as suas dores e ela vai fazer dentro da cabeça dela uma imagem que pode exatamente tirar a criatividade dela ou não. E esse mergulhão que a gente faz é importante porque a gente trabalha as coisas que são mais prioritárias na nossa vida, que é a nossa base, que é a família, que é pai e mãe, a nossa procedência, de onde nós viemos, né? As nossas relações, de que forma nós nos relacionamos. A nossa criança é o tomar pai e mãe, é tomar a vida,
muito mais importante, né, é você ter essa compreensão do todo, de onde você veio, dos recursos que você traz, das dores que você carrega, das situações que são invisíveis e que você não está vendo, que te colocam às vezes em risco de vida e te colocam no mundo sem a força para ser um bom constelador, para poder trabalhar alguém, para poder trabalhar os outros que têm tantas dores que são diferentes da nossa. Nós precisamos estar inteiros, né? O mais inteiros que a gente pode, porque a gente vai passar por essa vida ainda com muita coisa para ser trabalhada, mas tem coisas que são muito básicas, e essas coisas básicas é que nos dão um suporte e que nos dão estrutura, essa força para que a gente possa passar por todas as situações que a vida nos oferece, né? Vamos ver quem já entrou aqui. Oi, Marcinha, minha querida. Marcinha também é aluna, estava presente, Camila, Larissa. Gente, olha só. Então eu queria falar um pouquinho da criatividade, falar das dinâmicas da criatividade, falar daquilo que a gente pode ainda trazer à tona, né, nessa criatividade. O nós não podemos nos perder, tá? Porque às vezes a gente é muito criativo demais e a gente fica sem foco. E o foco é uma das coisas fundamentais para que você possa fazer e trilhar um bom caminho. Então eu vou dar algumas dicas aqui durante a live para que vocês possam ficar atentos com as dinâmicas de como você também pode modificar isso, né? Antes de eu começar, eu queria fechar a história do curso de treinamento de constelação. Aqui na minha bio, vocês podem se inscrever, que eu já estou fazendo as inscrições de quem está interessado em cinesiologia e de quem está interessado em constelação, porque são os dois meus dois focos de trabalho. Então, eu dou treinamento de cinesiologia quântica, uma formação terapêutica, e também da constelação sistêmica familiar, que é um curso básico, tá? Porque a constelação é uma coisa que você vai ter que estudar sempre, né? E se trabalhar sempre. Bom, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Helena, boa noite. Rose, Marluce. Gente, vai entrando. Então, eu queria dizer assim, só lembrar, né? Porque eu gosto muito de pesquisar a fonte das palavras. E a criatividade, ela vem do latim, que é criare, né? Que indica uma capacidade de criar coisas novas, de produzir, de inventar coisas. Tem gente que é mais criativo e tem gente que é menos criativo. Mas todos nós temos talentos, todos nós temos aptidões, todos nós temos dons, né? Ou habilidade para fazer alguma coisa diferente. O que nós não podemos é nos permitir não conhecer quais são as nossas habilidades, quais são os nossos recursos, né? E ser criativo não quer dizer que você seja original, porque existe uma diferença um pouco... Não é gritante, mas existe uma grande diferença entre você ser criativo e você ser original. Original é uma pessoa super criativa. Ela é capaz de criar algo que não existe, né? Então, uma pessoa original, ela é capaz de transformar alguma coisa numa coisa diferente e mais original do que aquilo que já foi feito. E o criativo é a pessoa que é capaz de criar soluções novas para qualquer problema, seja em que área ela esteja. Seja na área de informática, seja na área empresarial, seja na área comercial. Ela tem esse talento de criar uma saída positiva, de criar uma solução, porque o foco da nossa vida tem que ser a solução. Aliás, esse é um foco muito importante dentro dos campos sistêmicos, das constelações sistêmicas. Quando você for fazer uma constelação, seja lá com quem for, você tem que observar qual foi a solução da sua história, né? Do seu campo, daquilo que você foi buscar. Qual é a melhor solução?
Porque às vezes nós não conseguimos ir até a causa. Essa é a proposta do nosso trabalho, é ir até a causa para perceber o que está nos tirando essa força, essa criatividade, esse talento que nós temos dentro de nós e por que nós estamos bloqueados e não estamos fazendo, não estamos conseguindo acessar isso, né? Então, toda hora, eu sempre digo o seguinte, a gente está vivo, a gente tem problema, a gente tem família, a gente tem problema, ninguém está livre disso, está encarnado, tem problema, mas para todo problema há uma saída, nós precisamos descobrir essa solução e nós precisamos ter esse talento para buscar ações novas para cada momento que acontece alguma coisa na nossa vida. Às vezes são coisas muito difíceis, mas nós temos uma outra coisa que nós precisamos observar. Cada situação que acontece na nossa vida, nós temos que ter uma imagem de o que eu aprendi com isso, né? O que eu trago disso, o que mudou na minha vida a partir daí. Qual foi o ganho, qual foi a perda? Isso é foco, isso é você estar centrado, isso é você estar embasado e estar de posse da sua vida. Isso não vai acontecer se você estiver infantilizado. E muitas vezes a gente está e não sabe. E nós temos muitas camadas de infância, de infantilidades, né? Porque se a gente falar em infantilidade, tem uma coisa que diz que a pessoa que é infante, ela é quando você tem uma criança que não pode falar, que não pode se expressar, que tem que se calar de alguma forma. E a criatividade, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma qualidade adquirida na infância. Então, assim, na infância nós temos que buscar as ideias, as fontes de criar coisas novas, de brincar de carrinho, inventar que a pedra é isso, que o galinho é não sei o quê, né? A gente pode criar mil coisas, principalmente as pessoas da minha época, né? As pessoas da época dos meus filhos, por exemplo, com 40 anos, né? 30 anos. Essa época ainda pegou a fase de brincadeira, de bola de gude, de soltar pipa, de andar de bicicleta, de coisas junto à natureza, de acampar, de fazer comidinha, de brincar de boneca. Hoje em dia existe um hiato, né, dessa infantilidade, dessa vivência infantil onde você criava coisas, né? E eu gosto de fazer isso muito, eu vejo também meu filho fazendo isso com os netos, com os filhos dele, meus netos, e eu fico muito feliz de ver que ele está passando isso, né? Ele e a minha nora fazem muito isso, ativam o livrinho, a leitura, a contar a história, né? Então, cada vez que eu vou lá, eu procuro levar uma brincadeira diferente, mímica, imitar bicho, e aí eles têm que imitar os bichos. Isso é criatividade. Isso é você fomentar e dar para as crianças uma força interna dela criar. Então eles me pedem para contar histórias, aí eu digo, hoje nós vamos fazer diferente, hoje a vovó vai inventar uma história. Aí eu começo a inventar uma história da minha cabeça, aí eu digo, agora você que vai inventar uma, agora é você que vai inventar outra. E eles fazem isso, eles começam a criar coisas na cabeça dele. Isso é o quê? É estímulo cerebral. Você estimula a criança a buscar dentro dela os recursos que ela tem de criar algo mágico, né? De fazer uma brincadeira, de imitar um bicho, de pensar que bicho que ela vai imitar, né? E eles gozam de mim, aí fazem uma mímica lá, pede pro pai filmar, fingindo que é velhinha, aí dizendo, a vovó é velhinha, imitando eu. Então, assim, eles continuam na brincadeira. Aí eu vou lá, levo um tapetinho de yoga, levo o livrinho de yoga. Aí meu filho disse assim, no outro dia ele pegou o tapetinho, botou lá para fazer yoga sozinho, e já está fazendo direitinho, ele vai acompanhando os asanas direitinho, os exercícios e vai fazendo. Isso
é estímulo à criatividade. E isso a criança leva para o resto da vida dela. Porque na hora que acontece alguma coisa, eu digo, e aí, o que nós vamos fazer agora? Como é que vai ser? Como é que nós vamos resolver isso? Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, eu estimulo e eles estimulam as crianças a isso. E eles também estudam numa escola antroposófica, que a escola antroposófica tem essa dinâmica, né? Bom, essa criança que é estimulada na infância vai crescer um adulto com muito mais facilidade de usar a sua criatividade. Não tem a menor dúvida disso. Muitas crianças são bloqueadas na infância na sua criatividade. Não pode gritar, não pode brincar, não pode fazer cabaninha, não pode fazer comidinha, não pode desenhar, não pode... Então fica na televisão. A televisão é o maior bloqueador cerebral, porque as coisas já vêm pronta e vêm, às vezes, de uma forma que não é bacana, né? Que não traz para a criança uma imagem de amor, de bondade, traz umas coisas perversas, e isso é um estímulo. Tudo que você passa é um estímulo. Então, assim, e você tem que se policiar para você observar que tipo de estímulo você está dando para você mesmo. Isso é outra coisa super importante, gente, que nós temos que observar, porque existe forma de você treinar o seu cérebro, porque o cérebro é uma massa cinzenta, mas ele é um músculo, né? De certa forma, ele tem várias partes dele que precisam ser orientadas, que precisam ser estimuladas, e nós podemos fazer isso, com certeza, e eu vou mostrar para vocês de que forma vamos fazer isso. Bom, durante essa fase é que o potencial criativo é ativado ou não ativado. Então, se foi uma criança bloqueada, se passou muitas dores, muitos sofrimentos, né? Pode acontecer, mas pode acontecer também de, apesar disso tudo, ela criar mundos mágicos, né? Já vimos isso muitas vezes, né? E muitas crianças já se tornaram best-seller aí, falando das suas histórias e trazendo ao mundo esse imaginário. Bom, como ser criativo, né? A gente pode ter muitas dicas para saber de que forma a gente pode ser criativo na nossa vida, no dia a dia, digamos assim. A primeira coisa que eu sempre digo é assim, não tenha medo de errar, porque a gente só tem uma forma de acertar, é tentando. Errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira, e não se coloque numa posição de incapacitação, de impossibilidade, né? Você tem que saber o seguinte, existem criações e criações, existem talentos e talentos. Nós não podemos nos comparar com ninguém na nossa criatividade. Eu, por exemplo, eu gosto de estimular a minha capacitação, né? Então eu pinto, eu esculpo, né? Por exemplo, esse ser que está aqui atrás, ó, fui eu que fiz, como alguns quadros, algumas outras esculturas que eu já mostrei para vocês. Eu gosto de fazer isso. Isso estimula a minha massa cerebral. Isso é uma ginástica, tá? Cérebro precisa de ginástica, precisa de estímulos. Então, nós precisamos ser curiosos. Isso é um talento. Curiosidade desperta em você os talentos adormecidos. Então, seja curioso, vai buscar qual é o seu talento, quais são os seus dons. Você é capaz de fazer o quê? Você é capaz de pintar? Você é capaz... Quantos clientes meus que eu botei nesse caminho precisava trabalhar o hemisfério esquerdo, porque era muito mental demais, né? Só no ter. A gente tem que ser. E o ser é expressar o que você tem de talento, o que você tem de melhor, né? Então é importante que você seja curioso, vai experimentar. Olha, eu tive uma vez num trabalho que eu fiz xamânico, nós fomos em grupo para o Peru, e numa das ilhas lá, na ilha de Taquile, eu fiquei encantada de ver o trabalho de tricô que eles fazem. E a maioria do trabalho de tricô eram feitos pelos homens. Eles fazem um trabalho com 7 agulhas. Eu, sinceramente, mal consigo usar uma, mas eu consigo, eu faço.
Mas o tricô, com 7 agulhas, eles fazem desenhos maravilhosos. O homem vai andando na rua e ele vai fazendo e conversando com as pessoas. Ele nem olha para as agulhas. Ele já incorporou, as agulhas fazem parte como se fossem os dedos e as mãos dele. Eu fiquei fascinada com aquilo. Então é assim, é você despertar a sua curiosidade. Não importa que você não faça tão bem quanto seu vizinho ou quanto seu amigo. Você pode fazer outra coisa muito melhor do que ele. Porque cada um tem talentos diferentes. Eu faço esculturas, eu gosto muito de fazer rosto. Posso fazer outras coisas, mas tem gente que é muito melhor do que eu. Minha avó fazia meias com 7 agulhas. Isso, e fazia desenhos de florzinha, de bichinho, coisas lindíssimas. Eu, sinceramente, eu acho que posso até tentar, mas essa não é a minha praia, esse não é o meu talento maior. Então, eu gosto de escrever, você pode ir fazendo essa curiosidade com você. Bom, outra coisa é praticar atividades que estimulem o cérebro. O que estimula o cérebro? É você sempre fazer coisas diferentes. Tá? Palavras cruzadas, por exemplo, né? O jogo dos 7 erros, essas coisas que fazem com que você estimule, aprender uma língua nova, como que você estimule o cérebro a pensar, a raciocinar. Existem até alguns joguinhos que você tem que pegar qual é o peixe e, olha, tem coisas incríveis que você pode fazer para estimular. Isso seria uma academia, né? Existe também, eu já vi, eu tenho uma amiga minha que tem uma escola de só disso. Eu esqueci o nome agora. Depois eu vou lembrar. Eu acho que eu vou ter que entrar nessa escola para não esquecer, né? Mas é importante para você, são exercícios de cerebrais, na realidade. E você tem que seguir também os seus instintos, né? A gente acha que a gente não tem esses dons, esses talentos, mas a gente tem. Então, como você pode demonstrar, por exemplo, a sua criatividade, né? No seu ambiente de trabalho, digamos assim, né? É você sempre criar um projeto novo, uma ideia nova, demonstrar interesse nas coisas, né? Com ideias. Isso é um nome parecido com esfera, mas não é esfera, não. É supera. É isso aí, você lembrou. Obrigada, Tati. Supera. O supera é muito interessante. Vale a pena. Então, assim, os seus superiores vão perceber que você é uma pessoa supera isso, que tem essa agilidade, esse interesse de buscar soluções, resultados para a empresa, né? Não é para você só, porque você faz parte da empresa durante um tempo, não é por toda a vida, né? Porque o pertencimento na empresa é diferente do pertencimento em família. Pertencimento em família é para sempre, empresa é provisório, é durante o tempo e o período que você está lá. Bom, então, como é que a gente pode se exercitar, né? Porque o cérebro, ele é muito rápido, né? E ele também, ele tem uma coisa assim, meio preguiçosa, sabe? Ele se acostuma rápido, ele fica fazendo mais do mesmo, ele se acomoda. Se você vai para a televisão todo dia, ver o mesmo bate-canal, aquelas novelinhas, aquelas historinhas, você não sai daquilo, né? Aquilo é um reme-reme que só muda de cenário e as histórias são mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, o que você precisa é fazer coisas que exercitem. O cérebro é igual ao corpo, exercitar o corpo, é a mesma coisa. Então, para aumentar a criatividade, eu coloquei aqui uma lista de algumas coisas para eu não esquecer de falar para vocês que vocês podem fazer. Desliga a televisão sempre que você puder, dessas coisas, né? A não ser que, por exemplo, você queira relaxar, queira viajar. Eu adoro viajar na televisão. Então, eu boto aqueles lugares que eu acho que eu nunca vou, porque são lugares de interiores da Europa, não sei de onde, mas que eu acho interessante conhecer. Então, eu gosto muito de assistir isso.
palavras cruzadas, você tem que criar hobbies diferentes. O hobby é que faz você exercitar o seu hemisfério esquerdo. Desculpe, hemisfério direito. Porque o hemisfério direito é que é o criativo. Ele que comanda o teu lado esquerdo, tá? É que eu tô invertida aí, tá? E quando eu olho para cá, eu me inverto também. Então, assim, o hemisfério direito é o criativo e ele comanda o teu lado feminino. A criatividade é do cérebro feminino. O cérebro masculino, ele é focado. Ele é focado na ação, ele é focado no pensamento mental, nos projetos. E o criativo, ele vê todas as possibilidades. Ele vê tudo que tem aqui nesse quarto, nessa estante. Alguém que está aí, olha, já sabe qual é o meu bonequinho, qual é o livro, o que está atrás. Tem gente que só vê a minha cor da minha camisa, que é vermelha, da minha blusa. Ah, ela estava de vermelho ontem, mas não viu aquela escultura, não viu aquele quadro lá atrás, não viu a estante, não viu nada. Porque são pessoas mais focadas. Está errado? Não está. O hemisfério direito e o esquerdo trabalham dessa forma. Agora, o importante é que eles trabalhem juntos. Porque o hemisfério direito, ele dá para o esquerdo mais possibilidades de escolha, né? Se você só vê a árvore e não vê o bosque, você vai chegar, mas você viu aquela árvore que tinha umas flores amarelas? Que árvore? Não, eu só vi aquela que estava ali na frente, com um tronco largo. Você não viu as outras? Você não viu as flores? Não, você não viu a cachoeira? Cachoeira? Tinha cachoeira? O hemisfério, às vezes, é assim, né? Então, ele é mais focado naquilo que é objetivo para ele. Bom, então, pintura, escultura, desenho, crochê, colagem, bordado, jardinagem, marcenaria, não sei, tem uma infinidade de coisas que você pode usar suas mãos. Tem gente que não tem habilidade com as mãos, mas tem habilidade mental. Então pode escrever, por exemplo, um livro, escrever uma crônica, uma poesia, algo desse tipo. Ou fazer uma outra coisa com jardinagem, por exemplo, né? Enfim, observe quais são os seus talentos. Não deixe de buscar isso. Porque eu chego a gente, às vezes, no meu consultório com mais de 70 anos, que eu digo, mas escuta, qual é o seu hobby? Não, hobby? Eu não tenho hobby. Eu digo, mas qual é o seu talento? O que você sabe fazer? Eu não sei, eu nunca pensei nisso. Então, não se conhece. Isso é uma outra forma de você não conhecer a si próprio. Bom, uma outra coisa importante é você fazer coisas de maneiras diferentes, né? Vá para o trabalho ou volte do trabalho por outro caminho. Nunca faça o mesmo caminho. Tem gente que faz o mesmo caminho sempre, faz sempre as coisas da mesma forma. Isso é o quê? Isso é uma pessoa que tem rituais, né? Ela não faz nada diferente. Essas pessoas estão fadadas até Alzheimer, tá? Então tem que ter cuidado. Esse é um bom exercício para você não ter Alzheimer. Fazer coisas diferentes, faça receitas novas, faça aquele cardápio que você faz, mas de uma forma diferente. Comece a limpeza da casa por outro lado. Você sempre começa pelos quartos, hoje começa pela sala, por exemplo, ou pelos banheiros, né? Ou faça um arranjo diferente de flores, faça um jantar diferenciado para receber a sua família, o seu marido, né? Comece mudando os seus hábitos, para você não ficar sempre da mesma forma, porque senão você fica muito quadrado e fica muito chato, porque as pessoas ficam às vezes apegadas à sua forma de fazer e qualquer coisa, se a empregada faz diferente, você já reclama, né? Então isso também é uma forma de você não bloquear a sua criatividade. Almoce em lugares novos, né? Vai conhecer pessoas novas, faça um curso diferente para poder conhecer gente nova. É uma coisa que eu adoro, estar sempre em contato com pessoas diferentes, porque eu gosto muito de conversar, eu gosto de perceber e observar o ser humano, né? Porque isso faz parte do meu trabalho também. Mas eu sou geminiana e eu adoro falar, adoro comunicar. Use o mouse, por exemplo,
com a outra mão, em vez de usar só com a mão direita ou com a mão esquerda, que você seja canhoto ou não, troque o mouse. É uma forma do cérebro pensar diferente. Como é que vai pensar? Puxa para cá, puxa para lá. Quem comanda é isso aqui. É sempre isso aqui, né? Faça uma vez por semana algo que você nunca faz normalmente, né? Ou vá visitar alguma coisa. Experimente fazer algo que te desafie, isso mesmo. Esses exercícios que façam com que você se impacte, faça com que você pense que caminho que eu vou tomar, qual é a direção, né? Vista roupas diferentes daquelas habituais que você veste, né? Isso tudo é importante a gente fazer. E coloque-se no lugar do outro durante as discussões. Para pensar assim, o que o outro diria, o que o outro falaria, o que o outro diria para mim numa hora dessa, né? Procure ser sempre empático, sempre pensar dessa forma, não tomar você como uma coisa que você tem razão, que o jeito que você faz é que é o certo, né? Porque tá tudo certo, desde que você não invada a privacidade do outro, desde que você não agrida o outro, né? E isso aí é o melhor que a gente pode fazer para as nossas relações. Faça mais coisas que te faz feliz, porque o que faz com que você se entusiasme pela vida e crie essa vitalidade dentro de você são as coisas alegres da vida, né? Então, por exemplo, nessa mentoria que nós fizemos nesses 3 dias, teve uma hora que nós tivemos fogueira, fizemos queijos e vinhos, alegramos, cantamos, contamos histórias, rimos muito. Rir com amigos é ótimo, é tudo de bom. No domingo de manhã, fomos todos à praia, brincamos, tomamos banho de mar, como crianças. A gente precisa, às vezes, deixar essa criança sair, né? Porque é bom a gente também ser alegre, ser extrovertido, senão a gente fica contido o tempo todo e bloqueia, embota a mente. Você vai ficando indiferente com relação a você mesmo, com relação àquilo que é importante para você. Então, fazer essas atividades que te deixam feliz, realizada, né? Atividades físicas, tem gente que, né, Michele, que gosta de correr, que gosta de fazer ginástica o tempo todo, porque isso deixa ela, porque trabalha as endorfinas, trabalha os hormônios, né? E coloca você num padrão de alegria. Isso é bom. Um almoço tranquilo, saudável, sem ter que olhar para o celular, tem que estar respondendo nada. Isso é importante, né, gente? A gente ter esse momento em família, né? A leitura de um bom livro, né? Um happy hour com os amigos. Isso tudo é bacana. Isso tudo faz com que você traga essas saídas que são fundamentais para oxigenar as suas ideias, né? Se alguém tiver uma ideia aí boa, manda para cá. Para fazer você percorrer novas sinapses dentro e novos caminhos dentro do seu cérebro. E nesse momento nós nos divertimos, porque nós estamos nos divertimos, as boas ideias aparecem. Com certeza essas ideias vêm e você. Então, uma coisa que eu acho importante é você anotar. Vou falar sobre isso. Que você dê ouvidos a essa criança escondida dentro de você, né? Muitas vezes nós bloqueamos esse impulso natural, né? Esse instinto da criatividade, quando nós estamos tolhidos, né? Porque aqui não pode, porque ali não pode. Claro que tem determinados lugares que a gente não pode gritar, ó, fulano, né? Fazer coisas desse tipo. Treinando humanidades, fala assim: quando você se preocupa demais com os julgamentos, você bloqueia seus processos criativos. Com certeza. Por quê? O outro tem uma forma de pensar e você tem outra. Ele está errado? Pode ser que não. Ao meu ver, pode ser que sim, porque eu penso diferente dele. Mas na realidade, eu me bloqueio quando eu penso que ele pensa aquilo que às vezes ele nem está pensando. Aí lascou,
né? E aí eu tô me tolhindo, porque eu quero agradar ao outro e não estou agradando a mim, agradando a minha criança, minha adolescente e o meu adulto, porque eu sou muito importante, né? Eu não sou mais importante que ninguém, nem melhor que ninguém, nem ninguém é melhor do que eu. Somos todos diferentes, mas eu preciso preservar os meus valores, os meus talentos. E se eu ficar preocupado se eu vou agradar ou não, eu estou tolhindo os meus projetos, né? A minha competência, meus talentos, né? Então, quando você fica assim, você se tolhe, você se bloqueia, com certeza. Outra coisa é você ficar só focado nos lucros, né? Porque o lucro é uma consequência do seu ser, do seu bem-estar, daquilo que você faz com alegria, daquilo que você faz com capacitação, porque você gosta. O lucro é algo que vem naturalmente, né? A nossa criatividade não pode ficar congelada, né? E isso, muitas vezes, na nossa infância, ela pode ter ficado congelada e na hora H, hoje, eu não sei como agir, eu não sei como resolver determinada situação, né? Então, nós não podemos nos bloquear e a gente tem que se permitir o tempo todo sonhar e realizar esses sonhos. Né? Uma vez a Michelle me fazendo uma entrevista, ela me perguntou no final da entrevista se eu tinha algum sonho, qual era o meu sonho. Aí eu me impactei assim, eu disse, sonho? Eu não tenho nenhum sonho, eu tenho muitos projetos, né? Mas por que eu não tenho sonho? Porque eu, graças a Deus, realizei praticamente todos os sonhos importantes. Eu tive filho, eu fiz árvore, eu plantei árvore, eu escrevi livro, eu viajei o mundo, então eu fiz muita coisa, descasei, namorei, eu fiz de tudo. Então assim, hoje eu tenho projetos, mas não é um sonho, porque para mim sonho é algo que eu nunca realizei, é algo que eu quero realizar, que eu preciso realizar. Mas tem gente que fala que esses projetos são sonhos. Então, se você acha que esse projeto é um sonho, o projeto do sonho de viajar para Itália, pronto. Então é um sonho viajar para a Itália. Então o que eu vou fazer? Vou buscar soluções. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Usar a minha mente, mas usar a minha criatividade. Eu não posso fazer isso, então de que forma que eu posso fazer? Eu estava em Nápoles, eu tinha poucos dias, eu não dava tempo de conhecer Nápoles mais. O que eu fiz nas últimas horas que eu tinha para fazer? Já tinha ido a todos os lugares que eu queria. Eu entrei em 3 ônibus que faziam circuitos diferentes, daqueles de turismo, para conhecer a cidade. E foi o que eu fiz. Isso é o quê? É uma criatividade. Eu podia ter ficado sentada lá, esperando o tempo acabar e ficar circulando e vendo lojinha. Eu não quero ver lojinha, eu não quero comprar nada, eu quero ver o lugar. Eu quero conhecer as pessoas, os hábitos, as paisagens. Isso é que é legal. E aí eu usei a minha cabeça, a criatividade. Saí de um ônibus, fez o circuito, entrei em outro que fez outro circuito, entrei em outro que fez outro circuito. Entendeu? É você buscar a solução para o momento em que ele se apresenta. Uma outra coisa interessante que eu acho é você anotar tudo, não perder nada, não perca nada. Eu tenho vários livros começados, né? Então, assim, eu tenho uma ideia de um título, eu vou lá, abro uma pasta, que eu tenho uma pasta lá de livros, ideias de textos, que eu vou tendo, eu vou escrevendo e vou salvando. E, de vez em quando, eu pego para escrever meus textos, porque são textos meus, da minha criatividade, dos meus pensamentos. Eu acho bacana escrever coisas que eu penso, para eu expressar o meu pensamento para vocês. Porque a gente pode copiar, copiou, colou. Mas tem coisas que você tem essa criatividade que você pode passar à frente. Então eu anoto tudo. Desde garota eu faço isso. Eu, quando tinha uns 13, 14 anos, eu gostava muito de ir pro telhado da minha casa. Eu ficava debaixo de uma árvore no telhado, porque no telhado ninguém me chamava, ninguém me interrompia. Eu escrevi naquela época uma peça de teatro
para minha escola. Eu me lembro disso. E eu fazia meus deveres de casa lá, eu lia meus livros lá e ficava lá, às vezes dormia, eu levava a almofada e dormia em cima do telhado, olha que loucura. Mas eu fazia isso, eu adorava, né? Ficar naquela minha criatividade, criando coisas ali. Então, eu escrevo tudo que eu penso que vem na minha cabeça, que eu tenho os insights, né? Porque às vezes você tá na rua, você tem uma ideia bacana, aí quando você chega em casa diz, como é que foi mesmo aquilo que eu lembrei? Puxa, como é que eu não escrevi? Já foi, entendeu? Porque às vezes é rápido, é um trem que passa assim, né? E vem aquela imagem, porque isso, a criatividade, ela está muito perto do campo divino. Toda vez que você faz uma arte, que você faz um desenho, você faz uma pintura, que você faz uma escultura, você esvazia a cabeça. É uma meditação, né? Eu esqueço de ir ao banheiro, eu esqueço de comer, eu fico ali entretida, que para mim as horas não passam, né? Eu fico como se eu estivesse parada no tempo, só viajando naquilo que eu estou fazendo. E isso é como eu estou escrevendo também, é assim. Então uma coisa que eu te falo é que tenha sempre um papelzinho, um bloquinho no bolso ou na bolsa, em alguma coisa que você possa escrever. Ou vai numa loja, pede um papel na hora, escreve, guarde, depois você passa para o seu computador, para os seus arquivos, para o seu caderno e mantém essas anotações, né? O meu primeiro livro foi assim, o meu último livro também, das dinâmicas ocultas, das invocações, foi assim. Eram coisas que iam chegando, né? Invocações que iam chegando, eu ia anotando. E também as dinâmicas, né? Às vezes eu tô aqui, vem uma dinâmica nova, eu faço, eu tô dando um treinamento, vem uma dinâmica nova e eu vou escrevendo. E esse que a gente foi escrevendo, algumas eu trouxe de alguns amigos, né? Amigos que mandaram, que me deram, que eu vivenciei nos meus treinamentos. E eu fui fazendo uma compilação. Mas muitas dinâmicas que nem estão no meu livro, que eu já passei aqui nas lives, eu vou ter que recolher, já até pedi para uma aluna fazer isso. Ela disse que vai olhar, ela tem uma aluna que já anotou todas as dinâmicas. Eu disse, então me manda, porque eu já nem lembro mais qual foi, porque vem na hora, né? Então, essa coletânea, né, vai se ampliando dentro de você, porque você vai criando sempre esses movimentos. Estar em Nápoles já é um estímulo a exercitar a criatividade. Nossa, se é. Você nem imagina, aquilo é uma delícia. Ainda quero voltar. Bom, e uma outra coisa que eu acho importante é você olhar para dentro. E de que forma nós podemos olhar para dentro? Com uma boa meditação. E uma boa meditação é atenção. É atenção 24 horas, você está atento, está consciente. As pessoas acham, existe uma meditação que você entra e esvazia tanto que você pode ter uma expansão de consciência, existe isso. Existem várias formas de meditar. Mas essa meditação consciente é muito importante, porque você tem que estar pleno no seu sentir, em você mesmo, naquilo que você está fazendo 24 horas. E isso é foco, isso é presença. Eu estou em mim. Porque senão você sai e depois você... Será que eu fiz? Será que eu apaguei a luz? Entendeu? Você fica desconectado de você. E isso não é legal. Hoje está mais fácil não perder os insights. Pega o celular e grava na hora. Pois é. Na época que eu escrevia a invocação, eu dormia com um gravador do lado, porque às vezes eu acordava de noite ouvindo aquela invocação na minha cabeça, eu tinha que sair gravando, não dava tempo nem de pegar uma coisa para escrever. E eu, às vezes, com sono, daqui que eu pegasse, eu já pegava e gravava ali mesmo, porque não tinha celular naquela época. Lembre-se que isso foi há 21 anos atrás que eu comecei a receber isso. Bom, outra coisa é, pergunte-se o que pode ser feito hoje, agora, né? Qual é a melhor atitude agora? Nós mudamos a todo momento, nós estamos mudando. Você não é a mesma pessoa de
20 anos atrás, de 5 anos atrás, e não vai ser daqui a um ano a mesma pessoa. Cada vez que você expande a sua consciência, cada vez que você toma algo novo, que tem um insight novo, que cria algo novo, que lê um livro, que interpreta, que conscientiza de determinadas coisas, que você faz uma constelação, que você percebe aonde você estava e aonde você pode ir agora, onde você pode ir, quais as escolhas positivas que você pode fazer, toda a sua vida muda. E isso ressoa na tua vida, nas tuas relações, né? No teu ambiente. Então, isso traz para você a criatividade de buscar a melhor solução. E a melhor solução é o que você tem que buscar. Porque existe uma forma de você criar resultados positivos, porque todo mundo tem problema, né? Ou você fica parado alimentando a tristeza, o erro, ou a perda, ou o fracasso. É uma perda de tempo, vamos combinar? Porque já aconteceu. Você não vai mudar o que aconteceu. Você pode mudar a tua ação daqui para frente em função do que aconteceu. Mas o que aconteceu virou história. Sinto te dizer que faz parte do teu livro de história. Então, assim, nós fazemos também as constelações. Qual é a prioridade dentro da constelação? É quando você faz uma constelação e o facilitador mostra para você e faz com que você perceba qual foi a melhor solução naquele trabalho, né? Nós precisamos colocar sempre a nossa cabeça para funcionar, para buscar novas soluções e novos caminhos na nossa vida. Senão nós vamos ficar chorando leite derramado. E a minha avó já dizia, minha filha, leite derramado, você limpa o fogão e bota outro para ferver. Então você perde tempo se você ficar observando isso. Então, também quando nos colocamos no lugar do outro, né? Podemos sair da nossa mente preconceituosa, viciada, né? E podemos ter essa empatia pelo outro, num movimento de se colocar um pouquinho no sapato do outro para sentir o que ele está sentindo, né? E deixar essa empatia nos deixa aptos até para entender melhor o que acontece ao nosso redor e ser menos crítico e menos judicioso. Porque isso não leva a nada a ninguém, não ajuda em nada, né? Não ajuda na tua vida isso. Bom, então o que eu queria hoje passar para vocês têm alguma dúvida aí, alguma pergunta, e eu queria que vocês pudessem fazer de repente uma dinâmica. Vamos fazer? Que ainda dá tempo? Então nós vamos fazer uma dinâmica. Vocês podem... Vou inventar uma dinâmica agora, tá? Eu não tinha preparado nenhuma dinâmica hoje, mas eu acho que essa é uma boa dinâmica. O que bloqueia a minha criatividade? Então, esse é um papel ou uma almofada que você vai colocar. E a minha criatividade? A criatividade são os meus talentos, são os meus recursos, os meus dons, as minhas qualidades. Mesmo que eu não conheça, que eu não saiba. Mas eu preciso sentir esse lugar. Por que nós vamos fazer isso? Para você sentir nesse lugar daquilo que bloqueia, qual é a sensação, qual é a tensão, se tem medo, se tem tristeza, se tem alguma coisa que te puxe para trás. Porque se puxar para trás pode ser algo que eu esteja envolvido com os meus ancestrais. Ah, Selene, mas isso não é uma constelação. Não, pode ser um diagnóstico bom para te levar para uma boa constelação, né? Mas quando você estiver no seu bloqueio, eu quero que você olhe para trás, para aquilo que estava te ajudando a te bloquear. Porque o bloqueio é teu. Tá? Não vamos culpar pai, nem mãe, nem professor, não. O bloqueio é a forma como eu percebi aquilo que aconteceu. Porque aquilo que aconteceu pode não ser aquilo que eu vi, aquilo que eu interpretei. Vocês percebem a dinâmica que a gente faz nas constelações para que as pessoas possam conscientizar o lugar errado que ela está? Como é que a gente fica fora do lugar, muitas vezes, porque a gente não percebe
e a gente está sempre culpando o outro. Eu bloqueei porque você não deixou, porque você não deu, porque você... Gente, é como eu interpretei. Então, quando você assume a sua parte, fica mais fácil de você encontrar uma boa solução. Mas enquanto você estiver culpando o outro, você não vê a parte que você precisa ressignificar, que você precisa resolver dentro de você. Então vamos lá. 2 papéis e um que é a sua meta-posição. Então um é o lugar onde eu sempre fico para o meu conforto. Eu aqui estou me sentindo triste, não gostei desse lugar, venho para a minha meta. Da minha meta-posição é o lugar onde me dá força, é o lugar onde eu posso ter esse eixo para poder enxergar as coisas da melhor maneira possível. Então, 3 papéis, a minha criatividade, os meus talentos, os meus dons, um papel. Outro papel, o que bloqueia a minha criatividade. Porque, Selene, eu sou muito criativa, mas você pode ser mais. Você pode estar deixando de usar a sua criatividade num lugar importante para você. Às vezes até no seu relacionamento. Você está sendo, às vezes, duro com você mesmo ou com o outro, não está sendo criativo, não está tendo jogo de cintura para poder falar com seu amor no pé do ouvido de uma forma mais meiga, olhar para ele com um olhar mais doce, em vez de gritar, em vez de brigar, de reclamar, dizer para ele, puxa, né, de uma forma diferente. Então, é isso que nós precisamos, criatividade, para ser o melhor para nós e para o nosso mundo. E a sua meta-posição. Então vamos lá, todo mundo. Vamos colocar aí esses 3 lugares e vamos fazer essa dinâmica para a gente trazer o feedback. Primeiro, você se coloca na sua meta-posição, olhando para esses 2 lugares, que é o lugar da sua criatividade e da sua bloqueio. Aí eu quero que você vá até o seu bloqueio. Vá até lá e sinta qual é a sensação que você tem sobre este lugar. O que brota no seu corpo? Deixa isso, tem que ser sensação, não é cabeça não, tá? Não vai ficar pensando, naquela historinha não. Esquece historinha. A mente não funciona nesse trabalho. É só físico. É sensação física. Irene, já, deixa o pessoal terminar de fazer a... E agora, quando você está nesse lugar que é o bloqueio, você vai olhar para a sua criatividade, para os seus talentos, para os seus recursos. Observa se você tem um impulso de ir para os seus recursos ou se você tem um impulso de se afastar, de ir para trás. Ou se você fica fixado no seu bloqueio. E se você ficar fixado no seu bloqueio, procura sentir na sua alma, no seu corpo, que tamanho você tem, que idade você tem, qual é a sensação que você tem aí. Porque às vezes você lembra nesse lugar de uma sensação ou de um momento onde você se sentiu bloqueada por alguma situação. Às vezes na escola, às vezes em casa, às vezes um próprio pensamento que você tinha de comparação entre irmãos. O que você sentir aí, ressignifica, ou com a sua criança, ou com quem quer que seja. Ressignificar significa falar o que você sente e dizer sinto muito e tomar a sua parte. E depois você vai
para o lugar da sua criatividade. Vai sentir a força que esse lugar traz para você. E nesse lugar você pode até olhar para o seu bloqueio, para ver que solução você pode dar para o seu bloqueio. A sua parte criativa pode te trazer uma boa solução de ressignificação nesse momento. Então fale com essa parte sua bloqueada, da parte criativa, fale com a outra e diz: eu tenho muitas possibilidades para você e eu posso te ajudar. Eu sempre estive com você, sempre estarei, e eu gostaria muito que você me visse, que eu faço parte. E você pode até imaginar que a sua criatividade é tão generosa que ela pode até abraçar o seu bloqueio. E observa como isso muda dentro de você. Se você não estiver dando conta, vá para a sua metaposição. Olhe de novo. Observa como você se sente agora. Vai para a sua metaposição e olhe para a sua criatividade e olhe para o seu bloqueio e observe como você se sente agora. Quando você tem essas partes incluídas dentro de você com aceitação. Porque nós precisamos aceitar todas as nossas partes, todas elas fazem parte de nós. A nossa história, os nossos bloqueios, as nossas imagens infantis. Mas a gente pode acolher isso. Então, alguém quer compartilhar como é que foi? Alguma dúvida? Quando terminar, podem mandar aqui as dúvidas ou compartilhamento. É sempre bom a gente saber como vocês se sentiram, eu gosto. E a gente fazer contato com essas partes generosas e boas que nós temos é muito importante. Esses exercícios são muito simples, não são constelações, mas são exercícios com o objetivo de você tomar posse de partes de você. Porque nós somos muitas pessoas, nós temos uma infinidade de criatividade, nós temos uma infinidade de defeitos. Mas nós temos que botar ordem nessa casa. Afinal, quem vive dentro dela somos nós. Não é isso? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dar algum depoimento? Não? Pelo menos foi bom? Façam assim. Ah, Irene, que pena. Mas depois você vai lá no YouTube, tem todas as minhas lives. Você pode escolher o tema. E eu sempre deixo lá gravado no YouTube, que depois sai do Instagram, tá? Então se inscreve lá, que aí você pode... Tem muitas... todas as lives eu sempre faço uma dinâmica focada em alguma coisa. Aham. Isso. Então, faça mesmo, porque é importante. Qual é a importância? Senti meu bloqueio quando meu pai disse que a arte não dava dinheiro. Pois é isso mesmo. Aí você se tolhe, você deixa de usar isso em várias situações na sua vida, né? E a criatividade e a arte pode ser excelente, pode ser uma boa renda, né? Depende do que você se propõe a fazer, né? Tem gente que faz artesanato
né? Vou mostrar aqui para vocês uma coisa linda que eu ganhei. Ganhei de uma aluna. Olha aqui que coisa mais linda. Isso aqui que eu chamo de criatividade. Olha que doçura que ele é. Não é um gostoso? Ainda articulado e tudo, ó. Isso aqui é arte, gente. Isso aqui é escultura, depois faz em acrílico. Então, é uma forma, né? Pintei a casa toda quando eu era pequena e ele pintou de branco. Pois é, então assim, existem pais que não têm essa habilidade, né? Infelizmente, nós precisamos ter isso. Eu me lembro que a minha filha começou a querer pintar a casa. Aí eu disse, olha só, a sala é da mamãe, o seu quarto é seu. Então, essa parede aqui, você pode pintar o que você quiser. Essa parede é sua, você pode pintar. Não ia bloquear a arte dela, né? Ela queria escrever. E aquele espaço todo em branco é uma tela em branco, né? Então, nós precisamos, na realidade, deixar essa arte florescer, né? E assim depois você pinta a parede, isso não tem problema. Parabéns pelo trabalho, arte e expressão no espírito humano. Ai, querido, olha, eu vou trazer você na próxima live, nós vamos combinar, porque nós vamos falar sobre as cartas, né, nos campos, uma nova visão sistêmica que pode te levar a esses outros níveis de consciência. Aguarde que eu vou trazer alguns convidados, tá? Semana que vem eu convidei a Sandra Regina, que é minha parceira na Escola de Cinesiologia Quântica, e vamos ver se meu amigo aceita depois, né, para vir também. E nós vamos sempre trazer algum trabalho, alguma dinâmica aqui, tá? Porque esse é meu objetivo, né? Eu fiz esse livro aqui, ó, que todos que estudam constelação devem ter, Dinâmicas Ocultas, e esse é um livro que tem muitas dinâmicas, né? Ajuda a gente a fazer focar esses pedaços da gente, a reconstruir os nossos pedaços, para que a gente possa ser mais inteiro. Então vai lá na minha bio, não esquece de ir lá, se inscrever para o curso que vai começar de Cinesiologia e Constelação, já estou fazendo a lista de espera, e se inscreva no meu canal do YouTube. E até segunda-feira eu estou aqui fazendo uma meditação com vocês, em cima do livro das invocações, às 20 horas também, tá? Um grande beijo, foi bom ter vocês aqui e até outra hora. Irene, você vai ser a próxima depois, hein? Vou te convidar para fazer uma live comigo, tá, querida? Irene é minha parceira, estudamos juntas, nós fizemos a formação, somos pioneiras na constelação, treinamento juntas, né? Ai, que bom. Verônica Afonso, querida, outra cinesiologista. Esse livro aqui, você, como todos os meus livros, eu tenho no meu site, selenetaumaturgo.com.br. E lá tem meus 3 livros, vocês podem comprar lá. E aí eu boto no correio para vocês, tá bom? Um beijo grande e até segunda-feira às 20 horas.